convidar aos irmãos para fazermos uma leitura na carta aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os versículos 12, 13, 14 e 15, esses 4 versículos. Hebreus 12, do 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12 e 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Somente esses versículos, por enquanto, nós já temos orado, pedido as bênçãos do Senhor sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite, que Ele continue nos abençoando, nos ajudando e dando-nos mais ensinamentos. Eu li esses versículos, mas eu gostaria de destacar especialmente o versículo de número 14. O versículo de número 14 diz para a gente, é uma recomendação, estava escrevendo ali aos Hebreus naquele tempo, mas sem dúvida a palavra de Deus ela é muito atual. O versículo de número 14 ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse, então, vai ser o versículo-chave para a nossa meditação nessa noite. É muito interessante quando a gente está falando para um público cristão, um público onde as pessoas já confessam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não conheço o coração de todos aí, mas creio que pelo menos a grande maioria já tem essa certeza, essa convicção. Se alguém ainda não tem, é uma ótima oportunidade, nessa noite. Mas, pensando a respeito do que nós temos lido aqui nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção para nós, os cristãos. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, o Senhor tem um chamado, o Senhor está expressando em toda a palavra de Deus a necessidade de nós, como seres humanos, das pessoas em si, já salvas, uma santificação. E realmente é um tema assim, muito preocupante, porque nós temos visto muitas pessoas, às vezes, estacionadas, às vezes tranquilas, pelo fato de que nós, ao sermos salvos, nós não perdemos mais a salvação. Isso é muito importante e isso é muito interessante. Mas nós vamos observar hoje, nos minutos aqui que nós temos, a grande preocupação e o grande desejo de Deus com a santificação daqueles que te pertencem. Não tem como, muitas vezes eu já presenciei pessoas cobrando santificação do ímpio. Isso não existe. O ímpio ele necessita de salvação. A santificação é para nós, os cristãos. E lembrando, desde o princípio, lá no passado, quando Deus criou todas as coisas, nós cremos que foi assim, nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, e ali está escrito que assim foi. Então, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando Ele criou homem e mulher, os criou, à sua imagem e semelhança, Deus os criou seres humanos, vamos dizer assim, santos. Muitas vezes tem gente que confunde essa palavra, tem dificuldade para discernir a respeito de pessoas que são santas. Mas é isso que nós estamos pensando. Adão e Eva, eles tinham a santificação e gozavam da presença do Senhor. Tanto é que, por que eles foram expulsos do Éden? Porque eles perderam essa santificação. E sem a santificação, ninguém chega na presença do Senhor.
ele é santo, e essa santidade não permite que alguém que não esteja com santidade possa aproximar-se dele, né? E nós, como salvos, vamos estar pensando em algumas coisas aqui e destacando para que nós possamos estar preocupados com essa santidade, para que nós possamos estar buscando essa santidade. Porque a Bíblia, ela relata 3 passos da santidade. Eu não sei se posso chamar de 3 passos, mas seria 3 etapas. A primeira, sem dúvida nenhuma, quando o Senhor Jesus Cristo comprou, pagou o preço, quando nós aceitamos, quando nós recebemos, ele diz que nós tornamos santos. Não por nós, não por mim, não porque eu mereço, mas o Senhor fez isso. A obra que ele fez ali nos tornou santo, né? E o que nós temos lido aqui nesse versículo de Hebreus aqui, fala exatamente disso. Para que nós busquemos, para que nós sigamos a paz com todos e a santificação. E presta atenção na alerta, ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando Paulo escreve também aos Tessalonicenses, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, e versículo de número 3, ele menciona também que a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. E ele continua dizendo, né, por isso afastai-vos da imoralidade sexual, e vai ali demonstrando mais algumas coisas. Mas ele diz, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Os versículos de Hebreus que nós lemos é um paralelo que ele faz com o livro de Isaías, no capítulo 35. A partir do versículo 3 ali, Isaías vai escrevendo e ele diz, fortalecei, pois, mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sedes fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. É um paralelo com essa passagem do profeta Isaías. Mas quando nós falamos de santificação, então, o primeiro passo, ou a primeira etapa, é quando nós nos tornamos santos pela obra do Senhor Jesus Cristo. E a segunda é a santificação que ele nos instrui, assim como lemos em 1 Tessalonicenses, a vontade dele é que nós buscamos essa santificação, que nós vamos nos preparando para estarmos com ele. É interessante como muitas vezes nós percebemos que pessoas, né, cristãs, salvas, ou não, mas nós vemos pessoas muito mais tementes ao inferno, com mais medo de ir para o inferno, do que mostrando o desejo de ir para o céu. Sabe, aquele desejo, parece que quando fala assim, olha, nós vamos para o céu um dia, parece que até recua. Fala, e aí? Vou estar na presença do Senhor. É isso que ele tem nos ensinado. Nós temos que estar nos preparando para estar na presença do Senhor. E em toda a palavra de Deus, ele vem demonstrando, ele vem destacando essas coisas. Quando nós olhamos, então, né, que eu comecei a falar a respeito do exemplo de Adão e Eva, eles pecaram. E pecando, eles perderam essa parte santificada que tinha neles. Eles passaram a ser pessoas comuns e com isso Deus os expulsou do jardim e da sua presença. Passaram a ser pessoas que passaram a depender da santificação que o Senhor podia lhes oferecer. E quando nós continuamos olhando para a palavra de Deus, nós olhamos ainda, quando o Senhor escolhe Abraão, a sua descendência, ele vai privando esse povo, ele fala, olha, vai para um lugar, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele quer que o homem, o ser humano, isole das coisas malignas, das coisas negativas, para poder servir ao Senhor melhor. Se nós lembrássemos, por exemplo, de Josué, Josué escreve no capítulo 3, versículo de número 5, ele diz, santificai-vos. Presta atenção nas palavras, desde o passado. Santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a promessa do Senhor. Se nós nos santificarmos, se nós buscarmos a santificação, Ele fará maravilhas no nosso meio. E muitas vezes tem pessoas, né, que não têm essa preocupação. Salvo, sim, né? Não duvidamos de salvação de pessoas, de maneira nenhuma. Nem podemos, não cabe a nós julgar ou não duvidando. Mas tem pessoas que, ao ser salvo, ela vai para uma zona de conforto e ali fica. O Senhor também disse ao povo de Israel para que eles apartassem de tudo aquilo que o povo julgava como bom para eles, mas na verdade era prejudicial ao povo de Deus, ao povo que servia a Deus. Quando ele fala, olha, fugir dos ídolos, nós logo imaginamos, né, as imagens feitas de escultura, a imagem de santos. Mas quando nós observamos detalhadamente a palavra de Deus, tudo aquilo que toma o lugar à frente do Senhor Jesus se torna um ídolo. E às vezes nós vemos pessoas sofrendo porque não têm atentado para versículos como esse de Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não busca a santificação. Não para ler a palavra de Deus, mas perde tempo o tempo todo, o tempo inteiro com coisas que o mundo vem oferecendo. A preocupação parece que é estar ligado, conectado com o mundo, vendo o que o mundo está fazendo, o que está acontecendo no mundo, mas quando vamos falar da palavra de Deus, parece que se sente incomodado e se retira. Não tem desejo no coração de preparar para encontrar com Deus, não tem desejo de santificar. E muitas vezes reclama de coisas. Ah, mas as coisas para mim parece que não flui. Atente-se para a palavra do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. E como que eu vou buscar a santificação? Como que eu vou estar me santificando? Como que eu vou estar preparando para encontrar com o Senhor se em mim não há desejo de consultar nem a palavra de Deus? Se em mim não há uma preocupação de parar, de deixar as coisas que o mundo está oferecendo e falar assim, agora esse tempo é exclusivo para o meu Deus. Vou estar olhando para as coisas da palavra de Deus. Vou estar buscando aprender do Senhor. Tem gente que não tem esse desejo. Tem gente que não busca, não preocupa. E muitas vezes isso prejudica a própria vida física. Isso prejudica o próprio andamento espiritual. Não sente prazer, não sente privilégio na palavra do Senhor. Quando nós estudamos a carta que Paulo escreve aos Romanos, né, estava muito interessante as aplicações que o irmão vem fazendo no livro de Romanos. Nós observamos ali que o Senhor quer que nós nos preparamos. E quando nós olhamos para o que ele escreveu aos Romanos, eles perguntando, né, qual é o nosso privilégio? Bom, o Senhor se revelou a vocês. O Senhor tem se revelado a nós, está aqui, ó. Olha o nosso privilégio. As pessoas no mundo, eles leem isso aqui, eles não entendem. Mas nós somos privilegiados, o Senhor nos revelou a nós. Quando nós olhamos ali para o capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 17, ele vai nos exortando, ele vai mostrando e pedindo para que a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Como é que nós podemos fazer picuinhas? Como é que nós podemos falar mal de um irmão? Ele continua escrevendo ali ainda, em Romanos 12, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É ele que está dizendo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É simples. É o cumprindo. Agora, como que eu vou cumprir a palavra de Deus se eu não entrar para dentro dela, folhear e ler, estudar e aprender? Salmo 34, versículo 14. Que versículo precioso. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal. Tudo isso é motivos, é métodos que vai fazendo com que nós vamos caminhando, sendo cada dia mais santificados. Buscando, apartando do mal, fazendo o bem, procurando a paz. Agora, para eu ter todas essas orientações, eu preciso estar afiado na palavra de Deus. Não decorar. Né? A gente faz nossos estudos aqui, nosso culto doméstico, eu sempre cito, né, para a minha família, eu não exijo decorar versículo. Eu quero que entendam o que o versículo está dizendo. O porquê que está dizendo daquela forma, o porquê daquelas palavras. E com isso acabamos, às vezes, decorando, né? Mas o objetivo principal, sempre digo, não é decorar, é entender. E para entender a palavra de Deus, nós temos que lê-la. Ler, reler. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 11, ainda falando sobre santificação, né? Ele diz, veja bem, Hebreus 2 e 11 diz, assim tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só, é de Deus. Nós temos que buscar a santificação em Deus, na palavra de Deus, seguindo as suas ordenanças, fugindo, apartando do mal. Quando nós olhamos para Gênesis 4 e 4, versículo assim que, sem dúvida, né, ajuda muito. Perdão, 4 e 7. Diz assim, ó, se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Se procederes bens, não é certo que serás aceito. Mas e se procederes maus? Ele está dizendo, olha, o pecado será contra ti, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos que nos esforçar muitas vezes, mas lógico, sempre contando com a ajuda de Deus. Eu sozinho não adianta eu me privar dos pecados. Vou acabar caindo, sou fraco. Por isso, na necessidade de estar sempre buscando no Senhor, a ajuda do Senhor, auxílio do Senhor. E Hebreus 2 e 11, ele está dizendo que tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só, que é Deus. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Está lá em Hebreus 2 e 11. Por quê? Porque nós somos santificados. Ele olha para aqueles que já são salvos, aqueles que têm buscado a santificação. E o Senhor Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Não envergonha. Será que nós temos buscado esse prazer, esse privilégio que o Senhor Jesus tem, de nos chamar de irmãos? É interessante porque, olhando para toda a palavra, nós vamos encontrar essas passagens. Nós observamos que a geração de pecadores que morreram no mundo corrompido, mas Deus escolheu os descendentes de Abraão para ser um povo santo. Olha lá escrito, ele escolheu para ser um povo santo, um povo santificado. Ele separou da má influência, tirou dos senhores dos egípcios, preparou uma terra onde eles poderiam habitar livres da corrupção dos povos idólatras. E
se nós atentarmos para essas passagens, ele deu uma lei especial para o seu povo. A lei é para o povo de Deus, que ressaltava a distinção entre o puro e o impuro. Deus explicou a necessidade da pureza deles quando ele lhes deu essa lei. E se nós olharmos ali para Levítico, no capítulo 11, versículos 44 e 45, ele diz as palavras que eu estou dizendo aqui desde a hora que foi ligada a minha câmera. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos. Por quê? Por que o Senhor quer que nós sejamos santos? Está lá, Levítico 11, 44. Porque eu, o Senhor dizendo, né? Porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É o Senhor que está dizendo. Ele preocupa com a santidade. Ele quer a santidade. Nossa, dos seus servos. E para isso, irmãos, depende de nós. O nosso desejo buscar a santidade. Quantas vezes nós ficamos a semana inteira, perdemos a semana inteira, preocupados, né? Hoje as pessoas são bastante esclarecidas, mas nós ainda vemos pessoas se preocupando com o que o mundo pode oferecer, o que o mundo vai virar. Cuidado para não interpretar mal, né, o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes nós nos preocupamos, temos que preocupar assim, o que será pós essa pandemia? Né? Nós devemos pensar e às vezes até criar algumas estratégias, não é esse o problema, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa não deve ser a nossa preocupação principal. Nós devemos descansar nas mãos do Senhor. Ele diz, santificai, porque eu vos farei amanhã coisas maravilhosas no vosso meio. Então, o tempo que eu estou perdendo assistindo jornais mentirosos, enganadores, né? Nem todos, mas uma grande maioria, e preocupando com o que pode acontecer no dia de amanhã, na semana que vem, vá para dentro das Escrituras. Busque a santificação, que ele vai fazer maravilhas na sua vida. É ele que promete. Tá? Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que promete. Ele vos fará maravilhas. E qual promessa do Senhor que aquele que aguardou a promessa foi frustrado? Nenhuma, nunca, ninguém foi frustrado por confiar no Senhor. E nós sabemos disso e muitas vezes nós parece que nos deixamos enganar. Ele diz que sabe o desejo do nosso coração e ele tem procurado, buscar, preparar para que a nossa vontade seja cumprida, para que no fim aconteça aquilo que nós queremos. Mas nós, muitas vezes, somos teimosos, desobedientes e não queremos a ajuda do Senhor. Parece que nós dispensamos. Fala, não, Senhor, deixa que eu mesmo cuido. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscai a santificação. Irmãos, obrigado pela atenção, tá? Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e ajude e que possa nos ajudar a entender a palavra dele e que nos dê uma preocupação de buscar a santificação no Senhor. Amém.